Boa noite a todos e todas. Nós vamos dar início à nossa aula de encerramento. Queria agradecer a presença de todos, agradecer pela participação ao longo de todo o curso. E hoje, como foi dito na mensagem, enviada pelo Telegram e pelo WhatsApp, o tema vai ser liturgia, um laboratório, na verdade, né? E quem vai ministrar a aula vai ser o Guilherme, e após a fala do Guilherme, nós teremos a participação dos outros professores, o Márcio e o André. Então, nesse momento, para iniciar, eu gostaria de convidar o Emerson para nos conduzir em oração, e logo após a oração, nós já passamos a palavra para o Guilherme. Amém. Obrigado, Thalita. Boa noite a todos e a todas. Seguindo o que está pré-definido hoje, nós temos o encerramento do nosso curso, passou bem rápido, nós já estamos no dia 10, foram 2 meses, mas foram bem rápidos. Hoje mesmo eu estava pensando, nossa, já chegamos à aula final, e foi bem bacana esse curso de liturgia com os professores, o Guilherme, o André Albertini, e também com o Márcio, e também com os demais convidados que também acabaram dando algumas aulas e enriquecendo ainda mais o portfólio do nosso grupo, do nosso curso. Então vamos orar para a gente dar sequência no andamento das atividades de hoje, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos findando este curso de liturgia, Senhor, queremos te bendizer o teu nome, pois nós tivemos a oportunidade, Senhor, de aprender durante esses 2 meses um pouco deste ofício que é um serviço a Ti, Senhor. Senhor, queremos te pedir que o Senhor abençoe esta data de hoje, este último dia do nosso curso, abençoando os professores que farão as suas explanações, que trarão o seu conhecimento, o André Albertini, o Guilherme e também o Márcio, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um deles e também que o Senhor possa abençoar as nossas vidas a fim de trazer mais um pouco do seu entendimento, Senhor. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós chegamos ao fim dessa jornada e hoje nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente, iniciando com aula expositiva e posteriormente os comentários dos professores e, por fim, nossas reflexões e perguntas. Hoje, a ideia da aula é ser um laboratório litúrgico. E por que eu escolhi o Zubiri? Porque recentemente... Vocês conseguem ver? Estou projetando. Sim. Bom, obrigado, Thalita. Recentemente, em torno de 7 meses, eu comecei a ter contato com a filosofia do Javier Zubiri, através do professor de liturgia da PUC São Paulo. E é uma contribuição muito interessante para os liturgistas e para a igreja cristã. Vocês vão conseguir verificar isso ao longo dessa exposição. Então, o nosso itinerário terá 3 movimentos principais. O primeiro movimento, nós vamos conversar sobre o sentir e inteligir, as contribuições da perspectiva zubiriana. O segundo tópico é a assembleia litúrgica, como isso influencia na elaboração das liturgias para celebrações. E, por fim, um esboço de teologia, de liturgia, que posteriormente será encaminhado para todos. Um segundo movimento é em relação à participação dos professores. E o terceiro movimento, reflexões e perguntas, e nós finalizamos com uma oração de gratidão. Falando um pouco do Javier Zubiri, sentir e inteligir. Quem foi Javier Zubiri? Javier Zubiri nasceu em San Sebastián, que é um país basco, e faleceu na Espanha, Madrid, onde ele desenvolveu a maior parte de sua filosofia. O mais importante da filosofia de Zubiri é que ela supera totalmente um tipo de inteligência que não mantém um pé na realidade e repousa sobre uma racionalidade que, por vezes, voa sobre os sentidos.
e olha para os sentidos como meros receptores que entregam os conteúdos do aprendizado à inteligência. E aí nós encerramos a função do sentimento. Ele formulou uma teoria do conhecimento, a inteligência senciente. Os livros de Zubiri, eles não são uma filosofia que se confunde ao longo do desenvolvimento do pensamento dele. Ocorre uma evolução, e, portanto, o último livro, que tem como título Inteligência Senciente, consolida essa formulação do Javier Zubiri. Ele formulou essa teoria, e se nós lembrarmos a respeito de categorias da filosofia, por exemplo, nós temos a filosofia da metafísica, que é um tipo de teoria do conhecimento, em Aristóteles, e depois que é retomada por São Tomás de Aquino. Nós temos o materialismo de Karl Marx e o racionalismo de Descartes. Só para citar 3 exemplos de teorias do conhecimento, que são mais populares, especialmente o racionalismo, por conta do iluminismo, e que influencia muito a nossa teologia. Zubiri compreendeu que um tipo de inteligência dessa natureza, ou seja, que fosse estritamente racional, deve ser nomeada como inteligência concipiente, ou seja, cujo conhecimento é estritamente conceitual e, portanto, esse saber está inscrito no âmbito do logos e da razão, mas deixa de contemplar e deixa de fora os sentimentos. Isso significa, então, que o logos e a razão não são sencientes. E o mais grave é que a intelecção começa no logos e, por fim, de saída, ocorrem os sentimentos, que são descartados. O que Zubiri chama essa categoria de inteligência como logificação da inteligência. Então, tudo tem que ser lógico, o símbolo perde o seu significado. Em outras palavras, inteligir é meramente dizer o que a coisa é. E a superação deste regime de racionalidade que é fria e também fora da realidade, ele chama de inteligência senciente. Isso é importante mencionar porque nós fomos habituados a pejorativamente nomear tudo aquilo que for fruto do sentimento como sentimentalismo. Mas isso gera conflitos, porque a nossa vida não é assim, ela funciona de outro modo. Um dos méritos da filosofia de Javier Zubiri é corresponder aos fatos, pois é muito fácil nós criarmos sistemas de pensamento. O que é difícil é que eles correspondam à realidade. E isso é um valor teológico também. Por exemplo, eu proponho um exercício. Vamos imaginar os céus. Você consegue imaginar? Alguns de nós podem imaginar um céu estrelado, outros o espaço sideral, talvez alguns o teto da Capela Sistina, ou seja, são imagens, mas essas imagens são frutos da razão, que nem sempre correspondem à realidade. Mas o que nós sentimos ao imaginar? Essas emoções são realidades. Elas são realidades corporais que integram a condição humana e dizem respeito de quem nós somos. Então, como é possível que, ao nos afastarmos desta realidade, chegamos a ter um conhecimento mais perfeito dela? Essa é uma frase que está em destaque e que corresponde a uma síntese desse pensamento. Desse modo, a razão tem uma proeminência em relação ao sentimento, e para Zubiri, isso não são a razão e o sentimento não são partes distintas. Sentir e inteligir são modos de apreensão de uma realidade e colaboram na construção do conhecimento. Dito isso, chegamos no ponto que é o mais importante da nossa aula. Por que essa contribuição filosófica é importante para o liturgista? Bom, como nós dissemos, desde o Iluminismo, o movimento intelectual do século XVIII,
que se caracterizou pelo centralismo da ciência e da racionalidade, se acirrou a desconfiança em relação às emoções que brotam dos sentimentos e que pejorativamente nós nomeamos como sentimentalismo. Por isso, a chamada filosofia das luzes, ou século das luzes, colocou em um domínio muito escuro o sentimento humano. E como consequência disso, esses ventos sopraram também para a hermenêutica racionalista da liturgia, que inverteu uma ordem natural, que é da mistagogia. A mistagogia, ou seja, nós celebramos primeiro para depois explicarmos. A ordem foi invertida. Hoje é muito importante, na celebração litúrgica, o discurso. E depois nós celebramos. Então, é necessário primeiro entender para depois levarmos a participação de fato da comunidade de fé, desconhecendo que a liturgia é fundamentalmente uma ação simbólica. Se o eixo da participação litúrgica, por exemplo, fosse a explicação, então nós não precisaríamos dos títulos, dos símbolos, isso tudo ia estar equiparado às coisas comuns e aquilo que permaneceria somente seria a prédica, a homilia. Então, para abranger sentido prático da existência no dia a dia, a liturgia ela precisa carregar a intelecção e o sentimento de mãos dadas. Aí os racionalistas, eles, de forma exaustiva, justificavam, né, o mundo das ideias e uma releitura ali do platonismo, de outras filosofias, como uma hermenêutica teológica. Mas nós precisamos nos lembrar que a teologia, né, no sentido de celebração, de entendimento, ela deve ter preeminência e saber qual é o papel da fundamentação teórica, ou seja, da fundamentação filosófica. Por isso, o sentir, ele foi, em certos momentos, colocado em suspeitas, e as explicações inflacionaram o culto, gerando muitos discursos na celebração. Tem uma frase do Javier Zubiri que eu quero citar, que é a seguinte: o sentir humano é um sentir intelectivo, é radicalmente uma impressão do que é a realidade, e é algo dado fisicamente. Essa citação é a tese central de Javier Zubiri. Portanto, não se pode imaginar em qualquer apreensão da realidade, enquanto um ato elementar da inteligência, que não seja uma unidade entre sentimento e intelecção. É preciso frisar também que sentir e inteligir não são uma espécie de adição, não tem o número 1 e o número 2. Eles ocorrem simultaneamente, pois não há sentir e inteligir, mas tão somente intelecção senciente. Intelecção do real enquanto real. Bom, então essas relações, elas nos dão uma apreensão da realidade, e essa apreensão da realidade faz com que nós tenhamos a liberdade de atualizar e contextualizar a palavra de Deus para as nossas vidas. E como que isso reflete na Assembleia Litúrgica? Tem uma frase de Ratzinger que diz o seguinte: servir a Deus na liturgia é um dom, é um presente. A Assembleia Litúrgica se caracteriza como tal com 3 princípios fundamentais. Primeiro, com a comunidade de fé, que crê nas Sagradas Escrituras, na comunhão dos santos e na fé recebida pelos apóstolos. Essa comunidade de fé, ela se reúne no templo, nas casas, e agora a gente também está nessa condição, devido à pandemia, de nos reunirmos mesmo que virtualmente. E isso é muito importante, porque mesmo assim a nossa reunião ela precisa ser pública, aberta para todos, sem discriminação. No Credo Apostólico, nós afirmamos a catolicidade da Igreja, ou seja, a universalidade para todos os povos, para todas as pessoas, sem distinção. E essa Assembleia Litúrgica, ela precisa também estar reconciliada com Cristo. Dentro da Assembleia não pode ter divisão, pois todos estão reconciliados e são irmãos e irmãs na fé. Dito isso,
quando a gente analisa a inteligência senciente, nós nos lembramos do seguinte, que no momento em que nós iniciamos a celebração com a música, com os símbolos que caracterizam aquele espaço litúrgico, todas as ações convergem para a adoração. Desde o adornamento do templo, ou seja, nós respeitarmos o tempo litúrgico, o ano litúrgico, os símbolos que aquela igreja adota, algumas mais visuais, outras menos visuais, nós aprendemos a realidade através daquilo. E desse modo a igreja passa a ser participante dessa celebração e não é simplesmente um espetáculo. Por fim, eu quero comentar um pouquinho da liturgia, de quais são os aspectos fundamentais e aqui exemplificá-los. Bom, vocês podem visualizar aqui um exemplo de liturgia. Essa especialmente nós utilizamos nas celebrações dominicais da Catedral Evangélica, e ela foi uma liturgia que está sendo modificada ao longo dos tempos, obedecendo 3 características fundamentais. Nós vamos passar por cada uma. A primeira característica é a chamada adoração. Começa com prelúdio, e aqui eu coloquei um introduído, que pode ser uma música, que pode ser uma evocação, que pode ser a participação do coro, mas que não necessariamente precisa estar em todas as liturgias. Tá? Uma saudação, e depois nós precisamos definir um tema e uma referência bíblica para a chamada de adoração. Esse tema e essa referência sempre obedecem ao calendário litúrgico, ao lecionário. Eles não são tirados da nossa cabeça. É necessária uma pesquisa bíblica e, como ferramenta, o liturgista precisa sempre respeitar os textos indicados, tanto do Antigo como do Novo Testamento, pelo lecionário. O hino congregacional, e aqui é muito importante o seguinte, esse hino congregacional é um hino de adoração. Normalmente, nós optamos por salmos cantados, entendendo que é o momento da igreja professar sua fé e, em comunidade, evocar ao Senhor. Uma leitura bíblica alternada é recomendada para que a participação do ministro e da congregação possam convergir para a adoração. E depois a oração de adoração seguida do responso, e aqui o responso também é opcional. Também, na categoria de adoração, ocorre um convite para a confissão. A leitura bíblica, o hino congregacional, a contrição e o arrependimento. Isso é muito importante quando a gente pensa a respeito da teologia reformada, porque diferente da teologia católica, que também tem contrição e arrependimento, nós não temos o hábito de nos confessarmos com um sacerdote e recebemos a impugnação ou perdão dos nossos pecados. Essa confissão é feita de forma silenciosa, e aqui também é algo muito importante a igreja não perder essa dimensão. E aí, quando nós pensamos em Javier Zubiri, na contribuição dele, de sentimento, esse momento de contrição nos proporciona este sentido. Eu já fiz alguns cursos, dentro desses cursos, um dos questionamentos de pessoas de outras religiões é a seguinte, que os cristãos a semana inteira pecam, desobedecem ao Senhor, isso não é privilégio só dos cristãos, mas é o que as pessoas mencionam, e quando chega no domingo a gente pede perdão e recebe a declaração de perdão, é absolvido. Então é muito fácil. A intenção aqui litúrgica não é essa, de nos poupar, de uma possível condenação numa leitura mais rústica e superficial e fundamentalista, mas é proporcionar o sentimento e a oportunidade de nos silenciarmos, nos aquietarmos, escutarmos a voz do Senhor e, através disso, realizarmos esse autoexame de confissão. E depois um hino, e aqui a sugestão de um coro, de um coral,
mas também pode ser um hino congregacional. O segundo aspecto muito importante da liturgia é a convocação, chamado para a consagração. Então, um convite para a consagração, esse convite é um convite bíblico, normalmente é realizado uma leitura bíblica, um hino congregacional e a oração pastoral. Na primeira igreja, nós tínhamos o costume, nesse momento, das pessoas se dirigirem até o altar, os colocarem de pé. Mas isso não precisa ser desta forma, pode ser um convite somente para a oração e num gesto de súplica a congregação se colocar em oração. Depois disso ocorre uma oferenda musical. E aqui eu coloquei em vermelho as pastorais, porque a categoria de pastorais, de avisos e recados, não é uma categoria litúrgica. Isso é muito importante. Apesar de estar inserido no culto, os avisos, recados, eles precisam ser extremamente pontuais, porque eles não integram a liturgia. E isso é importante, né? Porque não dá para a gente, às vezes, trabalha em ministério, desejar que os pastores realizem ali o convite para outras atividades da igreja e tomem muito tempo, né? Porque isso é só algo que é acrescentado naquele momento, mas que de fato não faz parte da liturgia. E aí nós temos um convite para o ofertório, a oração de consagração dos dízimos e das ofertas e um responso congregacional. Finalizados esse convite à consagração de vida, convite de consagração da nossa partilha para a comunidade, nós temos um terceiro período, que é o período da proclamação da palavra. Na teologia católica é chamado de liturgia da palavra. E essa liturgia, ela tem como ênfase a prédica. Então, a leitura bíblica ela é realizada pelo pregador, a igreja responde à leitura bíblica com um aleluia. Por vezes, o pregador também ora pela palavra, não pela pregação, mas pela iluminação da palavra. E depois ocorre a proclamação da palavra, ou a homilia, prédica, enfim, são sinônimos. Um hino congregacional após esse momento, e por fim a igreja afirma a sua fé. Realizando a leitura do credo apostólico ou da afirmação de fé da denominação de uma igreja irmã, um momento importantíssimo, que muitas vezes é descartado nos cultos, mas que é parte fundamental. Os primeiros cristãos, eles tinham esse hábito, a igreja incentivou porque o acesso às escrituras, depois, o acesso às escrituras era difícil, mas enquanto os textos sagrados, os evangelhos ainda estavam sendo redigidos, uma maneira da igreja cultivar a sua ortodoxia era através do credo apostólico. E aí nós temos a oração dominical, ou seja, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, e por fim a bênção apostólica. Essa bênção apostólica também pode ser uma bênção araônica, outra bênção formulada pela tradição da igreja. O amém, que nós entoamos, e um pós-lúdio. O culto só acaba, conclui a liturgia após o pós-lúdio. Muitas vezes as pessoas começam a levantar-se, cumprimentar antes desse encerramento, mas é importante nós lembrarmos que é um momento muito importante, porque é o momento em que nós entregamos todo o nosso serviço de culto ao Senhor e realizamos uma reflexão a respeito dos aprendizados que nós adquirimos naquele momento de culto. Por fim, eu concluo a aula de hoje, não abrindo agora para as perguntas e para as possíveis reflexões, mas convidando, num primeiro momento, o Márcio e o André para uma participação a respeito da trajetória de todo o nosso aprendizado dos nossos cursos, e depois nós realizamos as perguntas e as reflexões, tem como objetivo não somente essa aula, mas também todo o curso. Bom, eu vou
fazer por ordem alfabética? André, você está com a palavra, por favor. Vou usar o da Cintia aqui para a gente tá com a Pietra aqui na sala, gente. Vocês conseguem me ouvir bem? Se quiser mandar no chat isso, só para... Então, maravilha. Primeiro, eu acho que a sacada do pessoal do Ministério de Jovens de ter um curso sobre esse tema, num momento como esse, foi brilhante. E tem sido um tempo muito, muito, muito legal. E culminar entender essa ordem do culto é fundamental também. Então, uma coisa que a gente precisa deixar gravado desse tempo é: nada do que a gente faz é por acaso, nada do que a gente faz durante o tempo litúrgico, durante o tempo do culto, é algo aleatório. Então, quando a gente é um tanto quanto chato com a liturgia, quer que a coisa saia bem feita, saia na ordem, saia do jeito correto, é porque cada um daqueles elementos tem um sentido. Pra vocês terem uma ideia, essa semana eu estava pesquisando algumas coisas na internet. Se eu não me engano, foi na editora Loyola. E tem um livro deles, que é um talagão desse tamanho, só sobre vestes litúrgicas. Pelo que eu vi lá, acho que são 500 ou 600 páginas só sobre vestes litúrgicas. Então, o fato do pastor estar com um tipo de veste ali na frente, estar com uma estola, estar com aqueles símbolos que tem nas estolas, tudo aquilo é pensado exatamente nesse lado simbólico. Então, esse foi o trabalho que a gente tentou trazer. Eu fiquei muito com a parte do tempo. Então, esse entendimento, primeiro do ano litúrgico, que é o tempo da gente reviver a história de Cristo todo ano. Estou aqui com a Pietra. Pietra tá para fazer um ano no final do mês. Pietra, mantendo a média que o Brasil está tendo de expectativa de vida, ela vai passar por pelo menos 85 anos litúrgicos. 85 vezes relembrando toda aquela história. Isso vai introjetando na gente e aquilo vai virando uma coisa natural. Então, essa reencenação da vida, da história de Cristo, na história da igreja, isso vai transformando a vida da pessoa. Eu achei interessante também, Guilherme, essa pergunta que você falou que você recebeu num curso, né? Os crentes, os cristãos, eles pecam a semana inteira, chega no domingo, eles pedem perdão. Por isso que a gente trabalhou aquele tempo. O Márcio trabalhou a teologia do ordinário e eu trabalhei a teologia das horas. A liturgia do ordinário e a liturgia das horas. É importante que o domingo seja o auge. Só que esse auge não pode sair do zero. Então, a gente está construindo esse momento de auge. Se você passa a semana inteira sem nenhum contato com Deus e tenta chegar no domingo, fica uma coisa completamente nonsense. Então, isso foi um dos objetivos também do curso, entender que a nossa vida inteira tá voltada para um tempo litúrgico. A nossa vida é uma vida litúrgica, nós somos seres litúrgicos e tanto as horas dos nossos dias quanto as atividades dos nossos dias, as atividades ditas sagradas ou as atividades não sagradas, as atividades comuns, ordinárias do nosso dia, são consagradas a Deus. Isso, Paulo deixa isso muito claro, né? Em tudo que fizer, fazer para a glória do Senhor. E a chegada no domingo, aquele ápice do domingo, o momento da nossa celebração, o momento da nossa festa. E, claro, durante o ano a gente tem nossas festas. Então, uma coisa que a gente comentou sobre o lecionário. Na quarta, quinta, sexta-feira estão. A quinta, sexta, sábado, estou preparando o coração para chegar no domingo. Segunda, terça e quarta, eu estou pensando no que eu recebi domingo. Essa outra coisa, voltando à aula de hoje, da importância do pós-lúdio, né? O pós-lúdio é o momento da nossa digestão. Então, aconteceu tudo aquilo
e a gente simplesmente recebe a bênção, levanta, vai embora. Não. Tá. Sobre o que foi a pregação? O que nós cantamos, o que comemoramos, o que celebramos hoje, o que aprendemos hoje. O que de hoje vai ser jogado para a nossa semana, o que a gente vai aplicar. Isso é muito importante. Muito interessante essa questão do Xavier Zubiri. Já tô procurando algumas coisas dele para dar uma estudada. Eu conheci ali muito pouco. E eu acho interessante essa questão da intelecção do sentimento. E isso é fundamental da liturgia. A liturgia, a gente tem que entender ela em dois aspectos, pelo menos é o modo como eu enxergo a liturgia. A liturgia, ela tem um lado que ela é... Nós estamos nos preparando para fazer o melhor para Deus, e tem um segundo lado, que é um lado didático. Estamos aprendendo como adorar a Deus, e a palavra de Deus, a mensagem da salvação, ela é toda vez repetida para trazer isso para o nosso coração. Muitas coisas a gente demora para entender, por isso tempos como esses são importantes. Se vocês derem uma olhada em editoras católicas, vocês vão ver que na área de liturgia é uma das maiores áreas que os caras têm a maior gama de livros. E eles têm livros, assim, ultra complexos para quem já é teólogo, para quem já está trabalhando na área, para quem é ordenado, né? Eles têm muita coisa para ler, muita coisa para ler. Então, é importante essa coisa também do agir e entender por que estou agindo. Quase todas as grandes igrejas católicas têm um curso de liturgia. Por isso, esse curso que a gente está fazendo tem essa importância. E esse curso que a gente está fazendo é algo que a gente tem que pegar, deixar guardadinho e retomá-lo daqui a um tempo com um novo público. Ou, no mundo ideal, é um curso que seria maravilhoso ter sempre aberto para a igreja. Porque é importante as pessoas entenderem por que estou fazendo isso. Concordo. A gente tem que parar de ter explicação o tempo. Mas é importante em algum momento. Vamos entender o que estamos falando. Quando você olha, por exemplo, para a ordem do culto, né? A liturgia do culto. O que você acha disso tudo? Concorda? Quando a gente fala da liturgia do culto, por exemplo, tudo aquilo, o Guilherme estava explicando, vocês veem como tudo aquilo faz sentido? Então, depois da aula, reserva aí uns 2, 3 minutinhos, que é o máximo que você vai precisar, para ler Isaías 6. Aquele famoso texto, o ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, ele estava sentado no trono branco, papapá. Olha para aquele texto e lembra do que foi falado hoje. Você vai ver que faz uma coisa interconecta na outra. Então, há um momento de adoração. Isaías vai falar que vai confessar seu pecado, ele recebe o perdão na hora que o anjo vai e toca os lábios dele. Aí ele recebe a palavra de Deus e é enviado, né? Recebe a palavra de Deus, responde em adoração. Isso não é algo que sai do nada. A gente fazendo isso toda semana, então, voltando naquilo que eu falei, semana que viajando, estava pensando quantos cultos, por exemplo, minha filha vai assistir na vida. Vai assistir entre 4.200 a 4.500, pensando nesses 80 e poucos anos, 85 anos. Isso começa a virar algo, poxa, toda semana, se a gente deixa isso virar uma coisa mecânica, realmente vira aquele problema antigo, né, que muito se criticava das missas. Mas se a gente permite que isso vai modelando a nossa mente, modelando o nosso imaginário, essa questão do imaginário é fundamental. O nosso imaginário ele vai sendo treinado dia a dia para a gente conseguir, por exemplo, imaginar o céu, imaginar aquele momento do culto, você realmente está naquele momento reunido com a igreja do mundo inteiro. Aquilo é uma coisa fantástica. A falta do entendimento litúrgico
da teologia do culto, faz com que a gente tenha essa questão que foi tão quente essa semana. Essa questão da liberação dos cultos, não liberação dos cultos, o que é um culto, o que não é um culto, que é algo que já deveria estar muito claro para a gente. Então, esse entendimento de, estamos diante de uma mudança teológica ou estamos diante de uma situação que nos exige que a gente busque uma alternativa? É possível cultuar online ou não é possível cultuar online? Poxa, estamos unidos nós com a igreja invisível, com os nossos irmãos? Esse tipo de questão mostra claramente como esse entendimento do culto que a própria igreja tem é um entendimento complicado. Então, resumindo tudo isso, já vi que deu meu tempo, primeiro que foi um tempo muito gostoso, um tempo de trocas muito, muito, muito boas. A dinâmica do curso foi legal por ter essas trocas. Então, quando a gente recomenda os vídeos, né? Não, assiste as aulas lá. É importante recomendar, mas assiste as aulas e assiste as discussões, porque as discussões, muitas vezes, elas traziam coisas que ou o professor nem tinha atinado de trazer aquilo, ou ela traz um aprofundamento muito interessante. Então, excelente sacada. Repito, parabéns por pensar nisso. A gente precisa conversar sobre liturgia, até porque é uma característica da nossa igreja. Como é bom olhar aqui os nomes e ver algumas pessoas que não são da nossa igreja, gente muito capaz, e a gente sabe que vai pegar essa informação e vai multiplicar nas igrejas. E como é bom ver gente interessada nisso. Então, olhar o número de views, né, no YouTube, ver que nosso trabalho não foi em vão, e saber que, tanto nos domingos agora que a gente tem, se Deus quiser, menos do que parece nesse tempo pandêmico, quanto no tempo que a gente voltar ao templo, a gente sabe que a visão daquele momento vai ser diferente. Todo mundo vai entender de uma forma um pouco mais precisa e vamos entender também o porquê cada momento do ano tem aquela importância. Então, reitero meus parabéns. Obrigado pela oportunidade. Foi um tempo para mim delicioso. Preparar as aulas foi uma delícia. E Deus abençoe vocês. E a última dica que eu dou é: o que a gente fez aqui foi uma introdução. Estude, busque, tente se aprofundar. Isso é fundamental. Se tem algo que a gente vai fazer por toda a eternidade, é adorar a Deus. Então, quanto melhor a gente souber, a gente já vai chegar mais preparado lá em cima. Ou quando a nova criação começar. Beleza, gente? Um abraço. Obrigada, André, pelos seus comentários. Eu vou passar a palavra para o Márcio e depois a gente faz a rodada de perguntas e respostas. Olá, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Tá ótimo. Eu também queria agradecer imensamente o convite de ter participado nesse curso, não só contribuído com algumas aulas, mas também de ter participado e ter ouvido, ter discutido com vocês essas questões. Como eu disse na primeira aula, o culto não é uma coisa banal. O culto é o centro da vida da igreja. A igreja só faz sentido a partir da adoração a Deus, do culto a Deus. Então, a missão nasce do culto, a assistência social nasce do culto, ou qualquer outro ministério, ele nasce dessa reunião do povo de Deus. Porque o culto é um encontro entre Deus e a sua comunidade. E Deus trabalha de uma forma especial nesse encontro com a comunidade. Ele está agindo
na vida do seu povo e moldando o seu povo para essa nova realidade que é a nova vida em Cristo, que é a nova realidade do novo céu e da nova terra. E me parece precioso pensar na liturgia, e principalmente o que nós fizemos aqui é pensar na liturgia histórica, ou na história da liturgia enquanto repetição de alguns desses elementos, né, que aparece ao longo das eras, ao longo dos anos, porque o culto é a recapitulação da história da redenção, que é a narrativa da qual nós fazemos parte, é a narrativa que orienta ou deve orientar a nossa vida. Nós não estamos largados aqui nesse planeta ou nesse universo para viver de alguma forma, ou para sobreviver, ou para apenas acordar, dormir, se relacionar com as pessoas, e comer e dormir de novo. Não, nós estamos aqui porque nós fazemos parte de um plano de Deus, e nós fazemos parte dessa narrativa, dessa história de redenção. E o culto, enquanto a sua liturgia histórica, ele sempre buscou recapitular essa história da redenção, para que sempre, como o Alberto acabou de falar, a Pietra vai participar, parece que de 84 mil cultos na vida dela. E é sempre essa mesma narrativa que precisa ser inculcada na nossa cabeça, no nosso coração, e principalmente nos nossos afetos. Como James K. Smith ele fala, existem outras liturgias concorrentes no mundo, que querem ganhar o nosso coração e os nossos afetos, que querem nos inserir em outras histórias, em outras narrativas, que são histórias falsas, narrativas falsas e erradas. E para isso, a liturgia da igreja, ela sempre buscou recapitular essa narrativa, essa história da redenção. E por isso, a defesa da liturgia histórica, ela faz sentido. Faz sentido, inclusive, hoje, no século XXI, porque nós precisamos, cada vez mais, sermos lembrados de onde viemos, para onde iremos, né? Quem nos salvou, a quem pertencemos. E a gente precisa vencer essas outras liturgias que querem conquistar o nosso coração. Vencer no sentido de realmente estar bem estabelecido naquilo que nós cremos. Por isso, a tradição da igreja ela tem muito a ensinar. A tradição da igreja ela possibilita que a gente não se perca nesse itinerário da nossa vida. Uma das coisas também que é importante, e a gente tem irmãos aqui de diversos lugares e de contextos, inclusive, litúrgicos diferentes, né, de que o retorno à liturgia histórica não quer dizer assumir um tradicionalismo, por exemplo, a gente não quer aqui que minis liturgias da Catedral Evangélica de São Paulo se espalhem, né, pelo Estado, pelo país. A ideia não é essa, que as igrejas copiem, que comprem um órgão de tubos, né, que façam isso, aquilo. Não é dessa forma. Mas como é que a gente pode ter, inclusive, música contemporânea, a gente pode ter bateria na igreja, mas como é que esse fio condutor da liturgia histórica vai estar presente nesse culto? Como é que ele vai modelar esse culto? Não é a liturgia consumista ou a liturgia do espetáculo, mas é a liturgia histórica que vai conduzir esses cultos, né, de forma que as pessoas, os crentes, possam se apropriar dessas realidades e elas consigam, né, se entender parte dessa grande narrativa, da grande história de Deus. E, gente, o que nós mais precisamos, o que o mundo mais precisa, é compreender essa grande história de Deus. Muitas pessoas estão distantes, estão vivendo outras narrativas, estão deixando narrativas, estão ficando insatisfeitas, desiludidas com as narrativas que são apresentadas por aí. Elas precisam
compreender e se sentir pertencentes a essa história de Deus, né? E o culto faz isso. E o culto faz com que a gente se sinta parte, né, de algo muito maior, de algo atemporal, de algo que ultrapassa tempo e espaço. Uma experiência que eu tive, uma vez eu estava em Roma, e eu, por acaso, fui numa igreja na Basílica de São Clemente, e é uma igreja do século XI, só que as escavações encontraram embaixo da igreja uma igreja do século IV. E eu fui fazer a visita, fazer essa exploração arqueológica, e terminou a visita justamente no momento que ia começar a missa. E eu resolvi ficar ali para assistir a missa, né? E eu me lembro que no momento em que a missa acontecia, houve um momento para recitar o credo apostólico, houve um momento em que oramos o Pai Nosso, e no momento em que eu fazia isso, imediatamente veio na minha cabeça, no meu coração, de que eu estou fazendo isso num espaço, num lugar em que cristãos do século IV provavelmente faziam a mesma coisa. Estavam orando, né, a mesma oração do Senhor. Estavam recitando alguma coisa talvez parecida com o credo que nós estávamos recitando ali, né, no ano de 2020. Então, esse senso de pertencimento à igreja como um todo faz uma diferença muito grande. O culto histórico, eu acho muito importante também, a liturgia histórica, ele devolve o culto para o povo de Deus. Ele não é o protagonismo do pastor, do presbítero, ou quem quer que seja. O culto histórico, a liturgia histórica, ele faz com que a igreja participe do culto. Ele traz a comunidade para participar. E ele tira o protagonismo do pastor. E é muito diferente quando você participa desse culto histórico, de uma liturgia histórica e de uma outra forma litúrgica, e você começa a perceber como é que o protagonismo nessas liturgias contemporâneas está numa única pessoa ou num único grupo de louvor ou qualquer coisa nesse sentido. Então, essa liturgia devolve para o povo de Deus a participação no culto que lhe é de direito, né? que lhe deve fazer parte. Outra coisa, né? Nós temos falado muito sobre essa questão da tradição, e aqui eu volto a enfocar nesse sentido. A tradição reformada é muito mais do que um sermão e uma plateia. É muito mais do que isso. Se a gente for olhar as confissões de fé reformadas, se a gente for olhar na história dentro da própria igreja reformada, e aí eu posso colocar a igreja protestante como um todo, a gente vai ver que existiram pessoas que pensaram o culto na sua complexidade, entenderam essa dinâmica do culto como recapitulação da história da salvação, e como é que isso fez com que eles desenvolvessem boas liturgias, uma liturgia robusta. Nós não precisamos, né, para ter uma liturgia robusta, uma liturgia que faça sentido, migrar talvez para outras confissões, porque eles praticam isso, mas a gente pode olhar para a nossa própria herança protestante. E, para terminar, eu acho que nada mais importante do que a gente também poder trabalhar nas nossas igrejas para disseminar esse conhecimento, para que as pessoas conheçam muito mais sobre a nossa própria liturgia, sobre o que nós fazemos. A gente sabe que tem muitas pessoas que frequentam os cultos, pessoas, inclusive, que trabalham, e podemos dizer aí que são presbíteros e outras coisas na igreja, que desconhecem sobre essa realidade do culto, sobre essa complexidade do culto, sobre o que o culto é em sua essência. E realmente nós precisamos que haja uma formação dessas pessoas e que a gente possa, de alguma forma, contribuir para isso. Por isso eu concordo que a gente deva manter essa iniciativa
e a gente possa manter a disposição de estar contribuindo com a igreja nesse sentido. A gente precisa que os nossos corações, que a nossa imaginação seja tocada por essa realidade que o culto ele manifesta a cada domingo. E quando a gente passa a compreender isso, de que o culto é esse encontro entre Deus e o seu povo, a nossa cabeça parece que explode, o nosso coração parece que se dilata, porque é o povo de Deus encontrando com o próprio Deus, com a sua presença viva. E o que acontece é de uma forma extraordinária, relevante, essencial para a vida do povo de Deus. E aí eu quero, mais uma vez, para finalizar, agradecer a oportunidade de estar contribuindo, agradecer os diálogos, os debates que a gente tinha no final das exposições, que foram super ricos, e o interesse de vocês em participar de tudo isso. E foi muito gratificante, eu fiquei muito feliz. É um assunto que me encanta, que eu gosto muito de trabalhar, e foi extremamente satisfatório estar com vocês. Eu agradeço profundamente e um abraço virtual para todo mundo. Amém. Obrigado, Márcio, pelas palavras. O André também, com a sua contribuição, falando um pouco a respeito do conhecimento que ele tem teológico também. O André também é teólogo. Foi muito rico este momento. Passando, agora nós passaremos para a próxima etapa desse último dia do nosso curso, que é a etapa final, onde a gente vai para o debate, para o diálogo, é onde nós podemos fazer esse bate-papo entre todos e todas, a fim de falarmos um pouco dessa questão que foi trabalhada nesses 2 meses, que é a liturgia de culto. E eu quero aproveitar o ensejo, já que eu estou com a palavra, de começar a dar início a esse diálogo, a esse debate, que tem sido muito rico nesses últimos 2 meses, e falando um pouco a respeito da questão litúrgica e teológica. Eu tenho formação em teologia e, ultimamente, depois que eu terminei a faculdade de teologia, durante a graduação, eu tinha um interesse muito grande, que eu tenho mantido até os dias de hoje, em relação aos aspectos psicológicos dentro da teologia e também dentro da disciplina de liturgia. Eu gostava bastante da disciplina de liturgia na faculdade, porque era uma disciplina bem prática, era algo que a gente definitivamente colocava a mão na massa. Então, eu lembro que na faculdade de teologia, nós tivemos que fazer um laboratório de teologia com uma celebração. O professor propunha alguns temas, como casamento, batismo, ato fúnebre, dentre outros. E no caso, eu me lembro que o meu grupo nós fizemos uma celebração litúrgica, uma simulação de um culto. Eu lembro que esses laboratórios eram bem marcantes para nós, estudantes de teologia, porque isso a gente tinha a oportunidade de ter uma matéria mais prática, porque, se falando de teologia, é um curso de ciências humanas, onde nós temos uma carga muito densa de conteúdo escrito, conteúdo teórico. Então, a liturgia era uma das disciplinas das quais eu mais me identifiquei na faculdade. E partindo para um outro viés, falando em relação, mas dentro ainda da questão litúrgica, como eu mencionei, essa questão do aspecto psicológico, eu gosto muito de estudar psicologia por conta própria, psicanálise. Até ultimamente eu estou num grupo de estudos sobre psicanálise, e a gente estava debatendo esses dias alguns aspectos também relacionados aos fenômenos religiosos. E dentre esses aspectos, eu gostaria de mencionar um livro, o livro do Carl Gustav Jung, que é assim, o Jung, ele não era um teólogo, mas eu considero ele como um teólogo, é uma concepção minha própria, pessoal. Eu gosto muito do Jung, ele foi um cara que trabalhou muito essa questão dos fenômenos religiosos, do simbolismo,
e de tudo que trabalha a respeito de aspectos relacionados também a liturgia, é um dos aspectos dos quais ele também investigou e pesquisou, e eu deixo, depois eu até vou colocar no grupo no Telegram esse livro que eu tenho dele. Eu ainda não terminei de ler devido ao meu tempo escasso, agora eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar fazendo algumas leituras devido ao meu trabalho, e eu gostaria de falar um pouco desse livro que fala a respeito disso. Esse livro que o Jung escreveu, que das suas obras, é o volume de número 11, 11º volume, fala um pouco a respeito, o título do livro é O Símbolo da Transformação na Missa, e ele fala alguns aspectos psicológicos no viés da concepção da psicologia a respeito dos acontecimentos que existem dentro dos atos litúrgicos quando se faz uma missa ou uma celebração de culto, no caso, como na maioria do nosso caso, que é o culto protestante. Esse livro ele é bem legal, ele é de 1979, mas é das obras do Jung, então é um livro que provavelmente vocês vão conseguir encontrar de fácil acesso por ser como as obras do Freud, né, que estão sempre sendo publicadas e editadas. Por exemplo, nas obras do Freud, que é um volume, é uma coleção muito grande, atualmente tem sido publicado pela Companhia das Letras, e esse que eu tenho, essa versão, é da editora Vozes. Então, ele é um livro bem bacana, inclusive ele foi feito a tradução de um dom, de um padre, o Dom Mateus Ramalho Rocha, que fez a tradução deste livro, do qual eu ainda não terminei de ler, mas pelo que eu comecei a ler, ele acaba trazendo aspectos bem interessantes para a nossa concepção e entendimento dos fenômenos litúrgicos. Em relação aos atos litúrgicos, uma coisa que eu estava relacionando a alguns aspectos também que nós estamos vivenciando, nós estamos fazendo esse curso de liturgia dentro de um contexto bem comum, que é o contexto da pandemia. Então, isso acabou, de certo modo, trazendo, nós estamos vivendo duas nuances. Nós estamos vivendo um contexto de pandemia e o estudo da celebração em relação à questão litúrgica, tanto numa igreja que pode ser tida como protestante, mas também numa igreja de culto católico. E um dos aspectos que eu estava lendo esses dias na internet, em redes sociais, falando a respeito da importância dos atos, dos ritos na nossa vida. Uma das crises que nós estamos vivenciando atualmente é em relação a esse contexto de trabalharmos em casa, vivermos em home office, e isso tem trazido algumas crises para as pessoas, para as famílias, pois isso acaba, no caso, trazendo uma diferença em relação aos nossos afazeres. E um dos aspectos que esse artigo menciona é em relação à falta de rito que existe quando a gente começa a fazer tudo dentro da nossa residência, como a estudar, a ter a celebração litúrgica dentro de casa, assistir um culto, ou a missa, ou até mesmo trabalhar, porque, de acordo com esse autor, ele fala que o rito ele existe dentro de diversos processos dentro do nosso dia a dia, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. E um dos aspectos que tem acontecido bastante frequentemente, que ele menciona como exemplo, é em relação a essa questão dessa falta de passagem de uma esfera para outra, ou seja, a partir do momento que a gente acorda, quando, por exemplo, a gente estava no contexto anteriormente à pandemia, por exemplo, para ir para a igreja, ou para ir para o trabalho, ou para ir para a faculdade, havia um certo rito, um certo processo que distinguia uma fase para outra fase. Por exemplo, como ele menciona, a partir do momento que a gente acorda, a gente tinha mais ou menos como se fosse uma rotina, os dentes, tomar banho, tomar café da manhã, pegar o carro ou o transporte público e chegar ao trabalho ou à faculdade ou alguma outra atividade que a pessoa fazia de forma presencial. E agora, com a questão da pandemia, por exemplo, citando eu mesmo como exemplo, eu acordo de manhã e eu não faço mais esse ritual. O único ritual que eu faço é sair da minha cama e ir até a minha mesa do notebook e começar já a trabalhar, já ver as coisas
não há esse processo. Então, esse autor, esse pesquisador que é psicólogo, ele fala muito da importância desses ritos. Em relação à celebração litúrgica que nós temos nas nossas comunidades de fé, isso daí também tem acontecido de uma forma muito intensa, pois eu mesmo, por exemplo, estou sentindo bastante falta dos cultos presenciais, porque no decorrer da minha semana, o culto presencial era um marco, ou seja, todo domingo pela manhã, eu gostava mais de estar no culto pela manhã, o domingo era um marco referencial na minha semana, uma espécie de farol do qual me dava um sentido e uma diretriz para findar uma semana e continuar e começar a próxima semana. Então, essa questão dos ritos, os ritos estão presentes na nossa vida em diversos acontecimentos. Por exemplo, um batismo infantil, por exemplo, na formatura do ensino médio da escola, por exemplo, na colação de grau de um curso universitário, num casamento, num ato fúnebre. Todos esses ritos, eles trazem um sentido e uma importância muito forte para a nossa vida, pois esses ritos, eles serão levados para sempre na nossa vida. Por exemplo, o rito de formatura, a partir do momento que nós vestimos aquela toga, colocamos a faixa com a cor correspondente ao curso, à área de estudo da qual a gente faz, seja a área de humanas, biológica, exatas e por aí vai, e nós acabamos levando essa lembrança daquela colação de grau para o resto da nossa vida, porque aquele momento é o momento do qual nós recebemos o título de doutor, de mestre, ou de especialista, ou de bacharel em uma determinada área do conhecimento, e que nós vamos sempre se lembrar daquele dia, daquele ato, pelo grau de importância que ele tem nas nossas vidas. A mesma coisa acontece com o batismo. Eu fui batizado na Igreja Católica, ainda pequeno, mas quando eu estava por volta com 19 anos, eu me batizei novamente na igreja da qual eu pertencia, por não ter muito esse conhecimento teológico, mas hoje em dia eu entendo que o meu batismo na Igreja Católica ele era válido, apesar de eu não ter tido esse entendimento na época que eu me tornei cristão protestante. E um outro exemplo dessa questão da importância do rito, nós podemos mencionar também a questão da celebração do casamento, que também é um dos ritos mais importantes e que são um marco também na lembrança em nossas vidas. Recentemente, na data de ontem, nós perdemos o príncipe Philip, e eu estava vendo hoje mesmo pela manhã, no G1, falando um pouco sobre a vida dele e os acontecimentos da vida dele, e dentro daqueles vídeos que estavam sendo publicados no site do G1, há um marco referencial na vida dele, e também até para o país, do casamento do príncipe Philip com a rainha Elizabeth, né? Então, geralmente, quando nós vamos contar um pouco da nossa história, ou geralmente quando alguém da nossa família vem a falecer, vem a acontecer alguma coisa do qual essa pessoa não estará mais em nosso meio, nós começamos a lembrar desses momentos históricos e desses ritos dos quais a gente estava presente com aquelas pessoas. Então, para finalizar um pouco do que eu falei de tudo isso em relação à questão da liturgia, eu quero também falar um pouco, ainda dentro desse livro do Jung, é uma questão que ele menciona, uma citação aqui, que ele menciona assim, que é óbvio que tal estudo, que no caso é da questão do símbolo, da transformação da missa, que é a leitura da qual é feita, embasada a pesquisa do livro, pode ser feito de um ponto de vista puramente fenomenológico, pois as realidades da fé ultrapassam o domínio da psicologia, ou seja, mesmo a psicologia trazendo um entendimento bem bacana e trazendo uma certa base lógica em relação ao estudo litúrgico, mas a questão da fé ainda acaba ficando acima de todo esse conhecimento que muitas vezes acaba sendo limitado a um dado e um determinado ponto. E agora eu quero partir agradecer pela oportunidade de começar dando início às falas e convidar os demais alunos e alunas para estar conversando debatendo em relação aos aspectos dos quais nós estudamos nesses 2 meses em relação
a este curso. Fiquem à vontade para começar a falar, se alguém quiser seguir uma ordem, levantar a mão, acho que seria mais bacana, aqui, clicando aqui no Google Meet, para a gente ter uma ordem de sequência para a gente realizar esse diálogo. Boa noite. Oi, Thalita. Bom, eu sei que eu sou da casa, mas eu queria fazer um comentário. Tem a ver com a aula, né, do Guilherme e os comentários que o André e o Márcio fizeram, e da minha própria experiência também, né. Eu fazia parte de uma igreja pentecostal, e enquanto vocês iam falando, quando ele me mostrou, né, a liturgia que seria, assim, uma base, né, que é utilizada na catedral evangélica, eu fiquei pensando também na liturgia que as igrejas que eu participei antes seguiam, né, e eu reparei que não tinha o momento de confissão, e também essa questão do protagonismo, né, do pregador ou de um grupo musical era mais presente do que o que eu vejo agora. E quando o Márcio comentou, né, que o Márcio e o André, na verdade, comentaram que aprender sobre liturgia tem que ser algo constante, eu acredito que sim, eu defendo, porque mesmo fazendo parte da catedral há 3 anos, eu acho que eu nunca tinha tido um aprofundamento tão grande quanto o curso proporcionou. Então, eu queria agradecer muito os professores, também os professores convidados, né, que foram o Gustavo Curcio e o maestro Cremilson na semana passada, porque ampliou o nosso entendimento, né, a respeito da liturgia, e do quão é importante essa ordem, né? Eu acho que para mim é uma coisa que foi muito marcante quando eu fui na nossa igreja pela primeira vez, foi essa sequência lógica, apesar de não entender todos o simbolismo, né, de todos os momentos, mas foi algo que tocou muito o meu coração, e eu acredito que, como o Márcio falou, não precisa ser igual, né, cada igreja vai fazer a sua adaptação de acordo com a sua realidade, de acordo com a característica, né, das pessoas que frequentam a igreja, mas é algo que constrói, né, ajuda a consolidar a nossa fé e o nosso entendimento, e reverbera, como o André falou, né, vai reverberar na vida da filha dele, e reverbera na vida de todas as pessoas que têm esse contato contínuo com a história, né, com a história da redenção que é feita, né, ao longo de todos os cultos. Então, essa foi a minha, assim, pequena contribuição. Eu agradeço muito os professores, eu aprendi muito, vocês abençoaram muito a minha vida, eu acredito que a vida de todos os que participaram, né, com a gente. E uma pergunta que eu queria fazer para o Guilherme, quando ele falou do Javier Zubiri, quando você falou sobre a intelecção senciente e a mistagogia, que é o ato de celebrar para depois explicar, eu fiquei pensando que isso é algo que a gente faz naturalmente, mas que muitas vezes eu percebo quando eu comento sobre a liturgia que eu aprendi, eu pratico agora, né, na igreja, quando eu comento com outras pessoas que não frequentam comunidades que seguem uma sequência assim, elas argumentam que essa liturgia seria um engessamento, ou como se fosse assim, uma racionalização excessiva do culto. E aí, como que a gente poderia relacionar isso, né? Essa mistagogia,
entraria nessa parte de racionalização. Na verdade, ela não entraria, né? Ela é contrária. Mas como que a gente poderia explicar isso para as pessoas, né, que não frequentam comunidades que seguem uma liturgia definida? Bom, interessante, Thalita. Eu penso que Deus é um pedagogo insistente. Se a gente pensar um pouquinho em pedagogia e andragogia, a questão litúrgica ela é didática. Nós aprendemos todo domingo, como foi mencionado aqui, em outras ocasiões. Mas a mistagogia, especificamente, se refere aos mistérios da fé. Então, tem um certo aspecto de não explicação, mas da ação simbólica. O que eu entendo, dentro da sua pergunta, é o seguinte, eu vou começar com uma consideração. Você mencionou que as liturgias que você participava não tinham um momento de confissão, né? E eu compartilho disso, dessa análise. Eu acho que foi uma análise pertinente no sentido de que uma liturgia mais contemporânea, e nesse sentido, do pentecostalismo, que a gente tem um contato mais imediato, porque o pentecostalismo também tem várias faces, né? Não existe um pentecostalismo. Assim como as igrejas reformadas têm suas diferenciações, as igrejas pentecostais também. Mas a ênfase ela é muito grande na prédica, na oração e no testemunho, na maior parte das igrejas, né? A gente cita o grupo de louvor, a música, e até a música exerce um aspecto psicológico, né? Tem muita música de combate, né? Eu posso citar aqui algumas. O nosso general é Cristo, o ritmo mesmo de combate, que é esse discurso triunfante da vitória. E o perdão, muitas vezes, ele é interpretado como fracasso, né? Porque perdão está ligado ao erro, ao equívoco, à autoanálise. E é importantíssimo isso dentro da liturgia cristã, para nós nos lembrarmos que só Deus é imutável, que a gente também precisa mudar, que nós erramos e precisamos confessar esses pecados diante de Deus e assim recebemos dele a redenção, né, que já foi realizada na cruz do Calvário. Agora, eu acho que explicar isso didaticamente para as pessoas, né, que é justamente quando elas nos questionam basicamente assim: nossa, a liturgia da sua igreja é fria, né? Vocês creem na presença de Deus, é muita explicação, muito racionalismo. Não, na verdade existe, claro que, né, quando a gente usa esse termo, mistagogia, você não vai chegar para a pessoa e falar para ela, não, existe, né, a mistagogia, o mistério, mas é que no momento da adoração, nós também valorizamos essa presença do Espírito Santo, que a comunidade é alicerçada na palavra e no Cristo ressurreto. Isso é muito simples, convidando a pessoa para participar de uma celebração e ela experimentar isso, porque também existe um aspecto muito interessante da liturgia. Nós podemos explicá-la, mas ela precisa também ser experimentada. Uma das afirmações fundamentais da liturgia é o seguinte, na teologia: diferente das ciências da religião, que é uma análise do fenômeno religioso, para você ser um liturgista, necessariamente você precisa ter uma vivência da teologia do culto. Não pode ser alguém que explica os procedimentos, os métodos, as liturgias, mas alguém que tem realmente a vivência, que entende que a liturgia é um ato de adoração, né? Se nós nos lembrarmos de uma coisa muito importante, o Emerson citou, que é o seguinte: na pandemia está ocorrendo inúmeras discussões a respeito do templo, né? Se nós devemos ir para o templo, se o templo é essencial, como nós devemos adorar agora nas nossas casas, encontros virtuais. Essencialmente a pergunta da mulher samaritana: onde nós devemos adorar? Né? Em Jerusalém, em Samaria. E aí Jesus responde: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a essência da teologia do culto é essa adoração em espírito e em verdade. E eu acredito que a explicação ela nasce do testemunho da nossa vida, né? De um testemunho do fruto do Espírito. Sinalizar para essas pessoas que o culto público é um culto que é para a comunhão dos santos, mas, em primeiro lugar, é para a adoração do Senhor.
não visa agradar nenhum setor da sociedade, ou seja, o nosso culto também reformado não é para agradar os intelectuais. Tem muitas interpretações nesse sentido, né? Se a igreja presbiteriana fosse a igreja dos racionalistas, dos intelectuais, dos frios, e tem outra igreja que é mais para as pessoas fervorosas, que são para as classes populares. Não, essa não é a intenção, não é a teologia. A teologia do culto é uma teologia de adoração, uma teologia de confissão, uma teologia de consagração, uma teologia desde o Antigo Testamento, lá de Isaías, capítulo 6, foi citado pelo André Albertini. Então, eu acho que passa por isso. E esse mistério nós experimentamos. É mais do que uma explicação formal. Uma coisa que eu tenho muita alegria, e um testemunho compartilho com vocês, que é o seguinte: eu tenho a alegria de convidar as pessoas para assistir um culto na minha igreja. E aqui eu não estou falando, né, da primeira igreja como a igreja, mas dizer desse espírito, desse sentimento. Porque eu sei que somente experimentando esse mistério, as pessoas vão realmente serem alcançadas. Claro, a graça de Deus alcança sem nenhum critério, mas experimentar essa graça do serviço do culto. Né? E aí, Thalita, eu não restringo a ação de Deus aos lugares. Deus opera, sim, nas igrejas de confissão pentecostal. Deus opera onde Ele quiser operar. Mas a questão fundamental da nossa teologia de culto é que ela tem dois sentidos muito importantes. Primeiro, a adoração a Deus, e o segundo é o sentido didático, de nós aprendermos e cultivarmos essa adoração no dia a dia das nossas vidas. Não sei se eu te respondi. Sim, muito obrigada. Bom, tem mais alguém que queira comentar? Eu acho que não precisa ser necessariamente uma pergunta, se quiserem apenas falar o que acharam do curso, acho que vai ser bom para todos nós e, inclusive, para futuras turmas, né, ou futuros temas para nós podermos discutir juntos. Jared levantou a mão. Fica à vontade, Jared. Boa noite. Hoje eu vou tentar ligar a minha câmera também. Passei a formação toda não mostrando o rosto para vocês. Acho que tá meio escuro aqui, não sei se vocês vão conseguir me ver. Tá, vou ficar assim. Então, foi uma experiência assim, fantástica. Eu queria começar realmente agradecendo, porque assim, eu estou bem distante da Catedral Evangélica, sou presbiteriano, mas estou muito distante, foi e é um lugar que eu sempre assim admirei. Inclusive, eu acredito que inevitavelmente a Catedral Evangélica de São Paulo, ela está meio que numa espécie de vitrine assim para o restante do Brasil, e eu digo isso sem titubear, porque na medida que a gente não encontra tantas igrejas que intencionalmente são litúrgicas e que isso é evidente, é perceptível, e é até público também, porque eventualmente você pode encontrar igrejas mais litúrgicas, mais tradicionais, mas muito ensimesmadas, muito difíceis de acessar. Infelizmente, por exemplo, as igrejas luteranas, em grande medida, elas prezam muito pela liturgia, mas ainda são igrejas muito inacessíveis, assim, você tem que quase que lutar para conseguir acessar a igreja, as pessoas e a liturgia. Então, eu fico muito contente de ver igrejas litúrgicas tradicionais que fomentam esse tipo de coisa, que, ao mesmo tempo que é formativa, tem essa intenção de ser algo público. Então, eu fico muito contente da Catedral Evangélica ter esse tipo de iniciativa. Eu, particularmente, fico me perguntando
para onde que vai caminhar esse interesse pela liturgia que a gente tem visto nos últimos tempos, né? Eu acho que, às vezes eu fico pensando se é um movimento de nicho, né? Se é uma coisa muito localizada, muito específica para meia dúzia de pessoas, ou se é algo que está começando e que tem força para realmente conseguir influenciar de uma forma muito consistente a igreja. Eu gosto de pensar que a gente está nessa segunda tendência de ser uma coisa que está começando, às vezes ainda muito incipiente, muito um grupo aqui, outro acolá, mas eu acho que talvez daqui a um tempo a gente vai colher muitos frutos desse interesse crescente pela liturgia. Então eu fico mais preocupado nisso, né? Para onde que a gente vai caminhar? Eu sei que essa formação, ela foi uma formação doméstica, no sentido de que ela estava sendo voltada para os jovens da catedral, mas inevitavelmente as reflexões elas caminham para uma realidade muito maior. Então, por isso que eu estou assim, pensando essa coisa para além da catedral evangélica, né? Então, eu fico pensando para onde que a gente vai caminhar. Infelizmente, a gente não tem tantas entidades ou organismos oficiais dedicados só a esse tipo de coisa. A gente tem, por exemplo, entidades de caráter missionário e que atuam fortemente nisso, mas até onde eu sei não existem muitas instituições, entidades, ministérios muito consistentes dedicados à formação litúrgica, à divulgação. Se existem, eu realmente não conheço. A gente tem o lecionário, que é, sem dúvidas, a força propulsora de tudo isso. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e ver o lecionário como algo totalmente revolucionário nesse sentido, mas eu fico buscando, né, coisas ou iniciativas um pouco mais organizadas e mais realmente voltadas para divulgação e formação litúrgica. Mas ao mesmo tempo muito feliz de ver iniciativas como essas, um pouco comedidas talvez, um pouco limitadas no sentido de que, enfim, é uma igreja, né? Não é, mas eu acho que a gente está plantando uma semente aqui, sem dúvidas, a gente vai colher bons frutos daqui a um tempo. E é isso, muito obrigado, eu estou muito feliz. Nós que agradecemos o seu comentário. Mais alguém? Eu acho que a Cíntia tinha levantado a mão, Thalita. A Cíntia Albertini. Não, aqui parece marcado o Jared só. Ah, tá. É que dá a impressão que é a Cíntia, que tá do lado do nome dela. É verdade, nossa, nem reparei nisso. Verdade. Parece que acho que foi o que aconteceu semana passada comigo, com o Cremilson. Eu não tinha levantado a mão, eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Sim. Na nossa liturgia, nós não levantamos a mão, só no momento da bênção apostólica. É verdade. Lembrei agora, só um comentário, né? E aí eu convido quem quiser refletir sobre isso. Falei da bênção apostólica, que nas igrejas, em algumas igrejas, né, carismáticas, no momento da bênção, as pessoas abrem suas mãos em forma de colcha para receber. E na nossa tradição, não, né? Nós não abrimos a mão. Mas tem gente que abre. Mas aí tem gente que fica na dúvida, não sabe se tem que abrir a mão, se não tem que abrir. É uma dúvida constante. Uma vez eu fui pesquisar sobre isso. E a resposta mais plausível que eu encontrei foi que não faz parte da tradição do culto reformado, e que a influência disso nasce com a igreja messiânica. Que eles fazem uma transferência, esqueci o nome agora, Jared, não é Jared, Jared é o nome do... Não é o Shin Sokan que fala, não, né? Não me recordo o nome. É que eles trabalham... A Cintia colocou, é parecido. Jorei tem perto aqui de casa na avenida, aí às vezes eu passo, eles têm
eles fazem essa questão que eles trabalham meio que um rito e tem essa questão energética. Verdade. Isso influenciou, de certo modo, as pessoas, por isso que elas abrem as mãos. Agora, essa explicação que eu encontrei foi da ciência da religião, e é uma hipótese, né? Não existe comprovações. Que eu penso também que existem outras tradições, se a gente parar para pensar, os batistas, por exemplo, que também, de certo modo, realizavam alguns setores esse ato, e é uma tradição, né? Assim como os carismáticos, enfim. Mas lembrei disso agora e quis soltar isso aí correndo. O Márcio comentou, depende da igreja, na primeira IPI de Sorocaba, que é de 1903, estendemos as mãos na bênção. E fora do país, eu já participei de igrejas anglicanas e presbiterianas que estendem as mãos. Eu vou falar por mim também. Quando eu cheguei na igreja, eu estranhei, porque praticamente a gente não tinha nenhum movimento, né? As pessoas não se movimentam. E chegava na hora da bênção, eu estendia a mão bem curtinho, assim, porque eu, assim, no meu entendimento, se o pastor levanta a mão para abençoar, eu também posso estender a minha como se eu estivesse recebendo. Mas isso é uma coisa minha particular. E aí, assim, eu também acho que não seria nenhum problema. Eu já vi mesmo que algumas pessoas, às vezes, chegam e estendem a mão, elas começam a perceber que ninguém faz isso e acabam se reprimindo um pouco. Mas eu acho que, enfim... É uma questão cultural também, né? São Porque cada ambiente que a gente acaba, de certo modo, às vezes até que inconscientemente, se adequando ao que o outro está fazendo, né? Que as pessoas que estão ao nosso redor, adjacentes, estão fazendo. Isso daí é bem comum mesmo, principalmente na catedral. Me lembro quando eu fui a primeira vez na catedral, foi no ano de 2012, que eu fui na catedral. O primeiro impacto que eu tive quando eu cheguei na catedral foi, não, essa igreja não é para mim, porque eu vi algo muito ornamentado, algo muito, de certo modo, assim, diferente do contexto de igreja de bairro, né? Eu pensei, as pessoas, tal, eu me senti, assim, de certo modo, intimidado, mas conhecendo aos poucos e frequentando posteriormente, indo algumas outras vezes, e até teve uma coisa que eu achei bem bacana, quando teve os 150 anos da catedral, é que ela convidou as igrejas filhas, porque muitas igrejas das quais a catedral ajudou a fundar foram oriundas e foram incentivadas pela catedral evangélica. Então, ela convidou todas essas igrejas que, de certo modo, tiveram, no caso, uma participação nisso no contexto. A minha igreja que eu pertencia também foi, o pessoal esteve lá nesse dia, a igreja abriu as portas, o pastor da igreja de bairro, que no caso é a que eu pertencia, que fez a celebração litúrgica, dirigiu o culto, fez a pregação. Então eu vejo que a catedral, ela é uma igreja assim muito mais aberta até do que as igrejas de bairro. Assim, eu vejo que, por exemplo, tem uma IPI aqui do Ipiranga, que é bem mais próxima de mim do que da catedral, né? E me lembro quando eu fui lá a primeira vez, eu me senti um pouco, de certo modo, num lugar um pouco estranho, assim, devido a essa questão, porque as igrejas menores, acontece muito das pessoas se conhecerem, né? Se estarem próximas uma das outras, e às vezes um visitante, ele acaba se sentindo, de certo modo, desconfortável com isso. E na catedral eu vejo que nós recebemos uma quantia muito grande de pessoas visitantes, e as pessoas, ao mesmo tempo que é uma igreja grande, é uma igreja que tem uma arquitetura diferente, e principalmente do contexto das igrejas das quais nós vivemos e conhecemos, principalmente nos bairros, eu vejo que, ao mesmo tempo, nós temos um pouco mais de intimidade e privacidade dentro da catedral. Eu vejo que a catedral, ela tem esse aspecto bem positivo. Às vezes uma pessoa mais tímida, mais extrovertida, que não quer ter tanto contato, interação social com as pessoas, eu acabo percebendo que ela acaba se sentindo confortável
dentro da nossa igreja, porque parece que existe uma cultura na nossa igreja de nós não sermos tão invasivos com os nossos visitantes, diferente de algumas igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, algumas igrejas, existem muitos memes, assim, na internet, Facebook, Instagram, vídeos, assim, eu até sigo alguns aí no Instagram, tipo, por exemplo, quando chega um visitante na igreja, nossa, aí tipo, aí a pessoa às vezes acaba não voltando na igreja devido à recepção muito acalorada daquela igreja. Eles tocam música, pede para a pessoa se levantar, olhar para todo mundo, e isso daí eu mesmo, por exemplo, me sentiria bem desconfortável dentro desta situação. Jared colocou aqui que quer fazer mais um comentário sobre isso. Fica à vontade, Jared. Acho que agora vocês conseguem ver melhor meu rosto. Deixa eu aproximar aqui. Vocês estão falando sobre minúcias de culto, e aí eu penso muito sobre isso, porque tem aquele ditado que Deus está nos detalhes, então eu acho que são coisas assim que vale a pena a gente refletir. Eu também sou oriundo de igreja pentecostal, inclusive isso é muito recorrente, eu até brinco que o futuro das igrejas tradicionais está em grande medida nas mãos de ex-pentecostais, porque eu tenho visto esse fluxo de forma muito intensa, e aí às vezes aquela geração que nasceu na igreja e que pode se gabar de que é a terceira, quarta geração de presbiteriano na família, às vezes essa pessoa está pensando em outras coisas, está totalmente dispersa, e aquele ex-pentecostal que chega na igreja traz consigo um fôlego, assim, um entusiasmo, uma vontade. É uma impressão que eu tenho, assim, saindo um pouco do assunto. Mas essa questão de mãos na minha igreja é muito interessante, porque fica meio a meio. Metade da igreja tende a não estender a mão, a outra metade estende, e eu acho que é um movimento crescente de, em algum momento, todo mundo ir estender a mão, até por esse constrangimento da pessoa que não estende achar que ela está fazendo errado. Tá todo mundo fazendo, então eu estou aqui, parece que eu não estou querendo receber a bênção, eu não estou interessado. Então eu acho que assim, um detalhe que eu acho que vale a pena a gente considerar. Na minha igreja, por exemplo, a gente, ao final do culto, a gente canta o Tríplice Amém. E é uma coisa assustadora, porque toda vez que um visitante chega na igreja, ele fica, assim, muito surpreso, porque é algo, ao mesmo tempo que é algo muito simples, é algo tão incomum em outras igrejas que eu já ouvi muitos visitantes, assim, me perguntando o que que aquilo significava. Então, é justamente essa questão de dar razão e ensinar exatamente o que cada detalhe, o que cada minúcia significa, porque realmente a gente fica querendo saber o que isso significa. Isso faz parte do culto, não faz parte, é algo que intuitivamente uns fazem, outros não. E aí, por fim, acho que o Emerson fez um comentário sobre a receptividade em igrejas. E eu já ouvi muita gente reclamando que, eventualmente, presbiterianos são muito indiferentes aos seus visitantes. De modo que, se você chega na igreja, às vezes alguém vai reparar que você está lá depois de você ir umas 5 ou 6 vezes. Isso se você chegar e na quinta ou sexta vez, porque às vezes muita gente chega na igreja realmente querendo ser bem recebido, assim, não ser bem recebido, mas ser visto de uma forma assim, muito expressiva, que alguém vá lá conversar com você, que alguém vá lá e te abrace, e pegue seu nome, seu número, e, enfim, estabeleça um vínculo muito imediato. Eu acho que acaba sendo de pessoa para pessoa, mas eu vejo muita gente assim. Muita gente que às vezes reclama de que algumas igrejas, sobretudo igrejas com o perfil da catedral, que são igrejas, primeiro, muito antigas, são igrejas enormes, então você tem muita gente, de modo que às vezes você nem consegue se dar conta de quem é que está visitando, quem está indo pela primeira vez. Inclusive, acaba sendo uma crítica que eu ouço muito de igrejas mais litúrgicas e tradicionais. Elas acabam sendo igrejas muito individualistas, porque como elas são muito contemplativas, então, assim,
cada pessoa vai para aquele lugar e tem adota uma postura muito de introspecção, de olhar para si, de prestar o seu culto, de modo que a relação entre as outras pessoas acaba sumindo. E quando você tem uma igreja enorme como a catedral, esse vínculo, esse contato, ele acaba se perdendo. E eu acho que acaba sendo importante você tentar encontrar um meio termo entre você ser uma igreja mais contemplativa, em que você não é invasivo com as pessoas, e você acabar não sendo uma igreja em que, de repente, você tem 3.000 membros, você vai para a igreja, senta no, no banco e não sabe o nome da pessoa que está sentada do seu lado. Então, eu acho que são reflexões assim, bem importantes, são detalhes, mas eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, porque, como eu realmente disse, às vezes Deus ou o diabo estão nos detalhes, e eu penso muito sobre isso também. Isso é importante, Jared. Eu tenho um comentário sobre isso, que é o seguinte: algumas pessoas até aqui vão se lembrar. Nós criamos no Catedral Jovem uma espécie de protocolo de conduta. Acho que alguém até comentou aqui no chat. Que era o seguinte: nós realizamos um planejamento em certo ano, eu não me recordo qual, acho que foi o primeiro ano que eu comecei a trabalhar com a juventude, de que nós notamos que as pessoas que chegavam na nossa igreja, por ser uma igreja muito grande, às vezes não eram acolhidas da forma correta, e nós desejávamos acolher ao menos os jovens assim. Então, o que a gente fez? Nos dividimos em escalas duplas, que ficariam nas portas, né, nos átrios, recebendo as pessoas que a gente identificasse. Foi muito engraçado que a gente parecia espião no culto. Porque se surgisse alguém com uma cara jovem, um rostinho jovem, nem precisava ser jovem, começavam a enviar mensagem no grupo: olha, tem gente jovem, fiquem atentos. Só que o que nós observamos, né? E aí a contrapartida, que talvez pela igreja ser grande, as pessoas que visitavam a igreja não desejavam, em um primeiro momento, serem recebidas, porque as pessoas começavam a fugir da gente, não querer, né, conversar. Eu me lembro que eu comecei a frequentar os cultos de quarta-feira, que tinha um público, né, menor na época, presencial na capela. Sempre que aparecia um jovem, eu acolhia aquele jovem. Eu notei que alguns jovens, depois uns outros cultos, e assim, algo bem pontual: olá, sou o Guilherme, participo do Ministério dos Jovens, se você quiser mais detalhes, né, estou pronto, enfim, a te apresentar. E eu notei que eles começavam, nos próximos cultos, a sentar nos últimos bancos, como assim, né? Quando acabar a celebração, eu vou embora, não quero falar com ninguém. Então, eu acho que parte também muito, muito disso, né? Às vezes, uma igreja que é muito grande, as pessoas não querem, elas já vão nessa igreja porque elas não querem ter um certo tipo de compromisso imediato. Paulo Romero tem um livro que se chama Decepcionados com a Graça. Esse livro fala sobre pessoas que tiveram decepções, um certo tipo de teologia, e eu cito esse livro para dizer que é uma característica que também eu noto, que muitas pessoas que se decepcionam por uma vivência em uma comunidade de fé menor, às vezes procuram uma igreja grande para serem anônimas, que é um perigo também, né? Porque a gente nunca pode perder a dimensão de comunidade no culto. Não dá para ser cristão sozinho, isolado. Mais alguém quer fazer um comentário, sugestão para próximos estudos? Eu tenho, sim. Ao longo de toda a formação, eu fiquei pensando muito, e aí acaba tocando nessa questão que a gente acabou de comentar, sobre a relação da liturgia tradicional com o evangelismo. Pensando como que uma igreja
altamente litúrgica e tradicional pode ser evangelística ou missionária. Para além daquilo de que a liturgia também evangeliza, ela tem esse elemento evangelizador, mas eu estou pensando nesse evangelismo mais propositivo, mais direto, mais engajado, mais olho no olho. E até mesmo a questão de como seria plantar uma igreja já totalmente nos moldes de uma liturgia mais tradicional, porque eu fico pensando que, eventualmente, muitas igrejas passam por esse processo de mudança, eram igrejas um pouco mais, uma liturgia mais contemporânea, e, eventualmente, elas estão passando por uma transição de se tornarem igrejas mais tradicionais, ou mais litúrgicas. Mas eu fico pensando como que seria plantar uma igreja, uma comunidade do zero, tendo como base a liturgia tradicional. Inclusive, eu acho que deve ser uma experiência muito interessante, porque tenho a impressão que é um aspecto que pode até adicionar coisas muito positivas àquela plantação da igreja. Até pensando que a liturgia ela é instrutiva, quando você planta uma igreja, você instrui muito as pessoas. Então, eu fiquei pensando nessa questão. Liturgia tradicional com evangelismo e plantação de igrejas. Eu acho que seria um tema interessante para assim, pensar numa formação mais próxima. Até para explorar mais os aspectos que envolvem a relação da igreja com a liturgia. Obrigada, Jared, pela sua sugestão. Está anotado aqui. Então, acho que se a gente não tiver mais perguntas, sugestões em relação ao curso, ou até mesmo crítica por parte de vocês, acho que a gente pode já dar andamento para findar essa, na data de hoje, esse nosso primeiro curso de formação litúrgica. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade para estar compartilhando conosco. Então, acredito que, como não havendo a manifestação de ninguém, nós podemos já partirmos para a finalização do curso da data de hoje. Então, partindo já para a finalização, eu gostaria de fazer dois agradecimentos em relação a esses 2 meses dos quais nós estivemos juntos. O primeiro agradecimento, eu quero agradecer como um dos integrantes do Ministério Catedral Jovem, a todos os alunos e alunas e também aos nossos professores também, que de certa forma há essa nuance, por exemplo, o Guilherme, que também pertence ao Ministério, que também ministrou aulas conosco. Quero fazer agradecimento ao Guilherme, também ao Márcio e também ao André Albertini, que também pôde compartilhar conosco e contribuir com o seu conhecimento, especialmente no conhecimento teológico que ele possui. Também o Márcio também teve um conhecimento muito rico. A primeira aula que nós tivemos foi com o Márcio. Ele é arquiteto, ele fez mestrado na USP e atualmente também está cursando doutorado na mesma instituição, que trouxe um conhecimento incrível para mim. Eu adorei a aula dele. Eu, particularmente, gosto muito dessa questão de arquitetura, de design e também de questão artística em relação à questão litúrgica e também à questão teológica. Eu, particularmente, sou muito a favor das artes em forma de evangelização e também em uma forma teológica, a fim de trazer esse conhecimento que as artes têm esse poder. Então, eu acredito muito nesse poder da arte como uma forma de evangelização e contribuição teológica e evangelística também. E ao Guilherme também, que também é teólogo, que também contribuiu bastante, por exemplo, na aula de hoje, trazendo essa nova visão desse liturgista que ele apresentou para nós e também das outras aulas da quais ele também fez a sua explanação e trouxe um pouco do conhecimento teológico que ele possui. E alguém, Thalita, o Guilherme, tem mais alguma coisa para falar, para a gente partir para a oração final?
Eu quero agradecer aos irmãos, às irmãs, especialmente o André, o Márcio, que aceitaram o convite, dedicaram tempo de pesquisa e também disposição de aula. Foi um grande aprendizado em todos os níveis, desde o curso, como também como a gente gerencia isso e para próximas oportunidades. Agradeço a participação de muita gente que persistiu aqui. Eu vou citar alguns nomes, o Jared sempre conosco, mas também a Cíntia e a Jaqueline, né, persistiram em todas as aulas. Cito elas porque são pessoas que eu não tenho muito contato, mas aqui a gente tem gente também do Ministério, o Vitor, o Paulo de Assis, um irmão da igreja, sempre, né, nos encontrávamos nos cultos de quarta-feira. Então, e outros, né, que não estão aqui hoje, como o Daniel, o próprio reverendo Eduardo, que é da IPI lá de região de Araraquara. Então, foi fenomenal esse tempo, aprendi muito e agradeço ao Senhor por isso, por esse tempo. Realmente foi renovador e espero que nós tenhamos outras oportunidades, né, com essa mesma sintonia e bênção. Amém. Thalita, tem alguma coisa para falar nesse nosso momento de discurso de formandos e formandas? Eu não tenho, acho que hoje eu já falei mais do que eu estou acostumada, mas eu queria só agradecer mesmo, né, aos professores e todo mundo que participou, foi muito especial, a gente aprendeu muito. Obrigada, gente. Amém. Então, acho que todos já conseguiram fazer a sua contribuição com algumas palavras. Eu gostaria de pedir, então, para uma mulher fazer a nossa oração para findar esse nosso curso. Cíntia, você conseguiria fazer uma oração para a gente, por favor? Cíntia, na verdade, é a Cíntia Villani. Tem duas Cíntias, desculpa, aqui no nosso grupo. Oi, Emerson. Oi. Você consegue fazer oração, por favor? Eu sei que você deve estar aí com a Pietra próxima, mas não tem problema, não. Já vai engajando a sua filha no meio da nossa igreja já, apesar que ela já está engajada já, né? Amém. Então, vamos orar. Sim. Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, por esses 2 meses de aprendizado, Pai. Obrigado por o Senhor ter colocado, meu Deus, no coração da liderança do Catedral Jovem, a importância de nós estarmos revendo, estudando o porquê de muitas regras que às vezes a gente acha exagerados, que a gente acha que está antiquado, mas que são as ferramentas, as técnicas que o Senhor nos dá para que nos aproximemos mais a Ti, para que não só nossos joelhos se dobrem, mas que nós possamos, na intimidade com o nosso coração também, estarmos dobrando perante o Senhor a nossa alma e estarmos mais perto de Ti, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos professores, de cada um que participou no decorrer desse curso, e que nós possamos ser divulgadores dessas ferramentas, dessa grande importância de estarmos buscando o Senhor de domingo a domingo, através de todas essas ferramentas que o Senhor nos deu nesses 2 últimos meses. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Cíntia, pela oração. E acho que agora nós finalizamos oficialmente o nosso primeiro curso. Agora vamos, quem sabe, vamos ver agora com o Ministério, junto também com o Conselho da Igreja, a possibilidade, o Guilherme que tem mais posição para falar a respeito sobre isso, sobre o próximo curso que nós poderemos oferecer em questão de temas e temáticas a serem abordadas em relação a isso. Então, nós já estendemos um futuro convite em relação a esse próximo curso a todos e a todas, e que vocês também possam convidar outras pessoas
a participarem também em futuros cursos dos quais a gente pretende fazer junto ao nosso Ministério Catedral Jovem. Como nós estamos nesse contexto de pandemia, provavelmente, talvez nós ficaremos assim até o final do ano, só Deus é que sabe, mas então provavelmente seguiria essa mesma metodologia como foi desse nosso primeiro curso, que foi algo um tanto quanto um pouco embrionário, pois foi a primeira vez que nós fizemos isso, mas eu vejo que obteve ou logrou êxito, nós tivemos um sucesso bem bacana, até por uma questão de interação, como nós tivemos essa oportunidade de nos relacionarmos, de nos conhecermos. Eu particularmente conheci novas pessoas aqui, nos adicionamos em redes sociais, e seguimos no Instagram, Facebook, e foi algo muito rico para a minha vivência como cristão. Bom, acho que a maioria do pessoal já viu aí no chat, né? O Márcio deu a ideia da gente tirar a foto. Então, se mais alguém quiser abrir a câmera, a gente dá mais uns 30 segundinhos, senão a gente já dá um clique aqui.